Iniciei uma dieta com comida de verdade. Basicamente, esse é o início. Eu cortei apenas os excessos, diminuí calorias, cortei ultraprocessados, que é um dos grandes vilões de quem está fazendo emagrecimento, e para a saúde também. Mas não fiz uma dieta restrita, porque esse tipo de dieta não dá para levar adiante. Como nutricionista, eu já vi muita gente desistir por tentar fazer tudo perfeito. Então eu decidi aplicar aquilo que eu mesma recomendo. Não tem erro. Falei, eu vou aplicar tudo que eu recomendo para os meus pacientes, para as pessoas que me procuram querendo fazer emagrecimento. Porque mesmo sendo nutricionista, eu cheguei no ponto que eu precisava recomeçar meu processo de emagrecimento. Eu estava de um jeito que as minhas roupas estavam apertadas, eu me sentia cansada, eu estava sem disposição, colesterol alto, hipertensão alta e autoestima lá embaixo, desse jeito. Meu emocional ficou muito abalado. Eu perdi vontade de sair, perdi vontade de postar vídeo nas redes sociais. Aí foi aí que eu resolvi fazer dieta. Eu sabia o que estava acontecendo, mas também eu não podia agir com rigidez. Eu precisava de uma estratégia real. E hoje eu quero te contar exatamente como é que foi esse início, porque eu sei que tem muita gente que também está nesse processo. Os primeiros passos práticos que eu dei foi o seguinte. Primeiro eu comecei a caminhar todos os dias, por 30 minutos. Depois eu passei para 1 hora. E larguei aqueles beliscos, eu ficava o dia todo, belisco uma coisinha aqui, belisco outra coisinha ali. E aí, quando chega no final do dia, vai somar a quantidade de calorias. Comecei a montar pratos equilibrados, com o que eu tinha em casa. Porque em casa, a gente tem tudo que a gente precisa para fazer dieta. Então eu montei com tudo que eu tinha em casa. Eu abri o armário, dei uma olhada, abri a geladeira, vi tudo que eu tinha dentro da geladeira e daí eu comecei. Eu não esperei dia de pagamento, eu não esperei virar um mês, virar cartão, nada. Com o que tem dentro de casa. Se você está nesse processo, começa hoje com o que você tem dentro de casa. Eu estabeleci uma nova rotina de horário para comer e passei a beber mais água. Primeiro que eu comia a qualquer hora do dia, não tinha horário para comer. Então, o que o conhecimento me trouxe? Vou estabelecer uma rotina de horário. Passei a comer de 3 em 3 horas, né? Racionar os alimentos, para não sentir fome antes do tempo. E passei a beber mais água. Gente, eu não sinto sede. Se eu não forçar a barra para beber água, eu não bebo água, porque eu não sinto sede, meu organismo não pede água. Então, forçando a barra para beber água. Então, passei a deixar separado 2 litros de água e começo a beber de manhã e até no final do dia eu tenho que ter acabado com aquela água ali que eu comecei a consumir. É desse jeito que eu estou fazendo. E o fundamental, o que estava acabando comigo, o doce. Porque eu passei por um processo de ansiedade muito grande, eu tive uma perda muito grande na minha família. Então eu transferi tudo para o doce. Que a pessoa que tem ansiedade, ele transfere para alguma coisa, né? Para ele ter um momento de prazer, tirar um pouco daquela agonia que a ansiedade traz para a gente. E a minha fonte de prazer era o doce. Então, eu cortei o doce, não cortei radical não, fui diminuindo, até chegar ao final. Aí cortei de vez. Porque o doce não dá para você cortar direto da noite para o dia, a não ser que você seja diabético. Porque quando você corta o doce de hoje para amanhã, tudo, zera, você não consegue levar adiante, porque a vontade de comer é muito maior do que a sua força para resistir.
Então vai diminuindo, 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 até que chegar aquela hora que você não vai ter mais a necessidade do doce. Eu sabia que se eu começasse com uma dieta muito restritiva, ou uma rotina de exercício que não cabia na minha vida, eu acabaria desmontada e eu não ia conseguir levar adiante. Por isso que eu comecei apenas com a caminhada, 30 minutos, depois passei por 1 hora. Hoje em dia eu faço minha caminhada de 1 hora 2 vezes por dia. Por quê? Porque eu trouxe minha cachorra Cris para vir morar comigo. E a Cris, ela não faz nada dentro de casa, tem que levar ela na rua. Aí levo de manhã, aí faço uma caminhada de 1 hora, ela vai junto comigo, porque ela é uma cachorra grande e ela aguenta. Faço uma caminhada de 1 hora com ela para ela fazer as necessidades dela. Eu volto. No finalzinho da tarde eu vou de novo com ela para fazer outra caminhada para fazer as necessidades dela. E ao longo da semana eu faço pilates 3 vezes por semana. Então eu estou bem de exercício. Tá vendo como é que eu acostumei a fazer um exercício? Mas para isso eu comecei lentamente, não foi da noite para o dia. Porque tudo que a gente faz no exagero a gente não consegue levar adiante. E a chave para o emagrecimento sustentável está justamente no equilíbrio e na consistência. Esse é o ponto-chave. As opções simples, elas funcionam, porque elas são adaptáveis ao nosso dia a dia. Eu não preciso passar horas no supermercado, nem fazer refeições super elaboradas para perder peso. Simplicidade é sustentabilidade. Você só precisa de algo que você consiga manter ao longo de meses e anos. Então não vá querer ir por um lado que você não vai conseguir sustentar. Fazer dieta muito restrita, né? Fazer uma série muito pesada de exercícios que você não vai conseguir levar adiante. Então começa devagar, aos poucos. A complexidade, na maioria das vezes, acaba sendo uma armadilha. Essa é a verdade. Por exemplo, com caminhadas diárias que comecei a fazer, o impacto foi gradual, mas eu mantive o ritmo. Não é sobre fazer um treino pesado uma vez ou outra. A diferença está em construir hábitos diários. Esse é o pulo do gato. E esses hábitos eles vão se somando ao longo do tempo. Simples assim. Eu não fiz nada que fosse impossível de fazer, ou que fosse chato. Ao contrário, esse processo simples fez com que eu me sentisse bem no meu dia a dia. Foi ótimo. E sem grandes dificuldades. Olha aí como é que é fácil. Me conta aqui nos comentários qual está sendo o seu desafio. Me conta aí que eu quero saber. Então o que eu fiz foi isso. Foquei numa rotina possível. Não fiz promessas malucas. Me permiti errar, mas continuei. Porque às vezes a pessoa, nós somos pessoas, somos seres humanos. Nós somos pessoas falhas, a gente erra. Mas quando você errar, você levanta e continua adiante. Não é errar e chutar o pau da barraca, largar tudo para lá e começar e voltar atrás no que era, não. Levanta e segue. A mudança real, ela acontece quando você se compromete com o processo, gente. Não com o perfeito, não com a perfeição. Perfeição não existe. Se você está nesse ponto de recomeçar, pega o que funciona para você e só começa. Começa com leveza, começa com o simples e não subestime o poder do básico. No meu caso, eu emagreci de forma eficaz porque eu mantive a consistência com escolhas simples que escolhi a longo prazo. É desse jeito. Quando você consegue seguir um processo sem sofrer, é aí que o resultado acontece de verdade. Bom, gente, essa é a dica de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você.
Se você gostou, se inscreva no canal. Deixa um joinha aí, ó. É só fazer assim, ó. Tuf, dá um likezinho, porque aí o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante. E compartilha esse vídeo com quem precisa, tá? Essa foi a dica de hoje. Eu espero que tenha ajudado muito a todos vocês. E beijos e até o próximo vídeo.